Aí, gente, beleza? Eu vou resolver aqui dois exercícios da semana 3 de estatística, tá? Eu vou resolver só os exercícios com conta matemática, porque eu estou até atrasado com os exercícios, né? Acho que vocês provavelmente já entregaram essa lista, mas eu vou fazer mesmo assim para ajudar quem vai estudar. Eu escolhi só os exercícios 4 e 5 da lista da semana 3, tá? Para explicar o exercício, esses dois exercícios, eu vou falar um pouquinho sobre combinação. Mas vamos ver como é que é o exercício e eu vou falar sobre combinação. Então a gente quer a probabilidade a gente diz que a probabilidade de um funcionário ser aprovado é de 2/3, tá? E aí vão ter 5 funcionários que vão fazer o exame, esse teste. E aí eu quero saber a probabilidade de exatamente 3 funcionários aprovarem, ok? Então, se eu pegar os funcionários numa determinada ordem, vou dizer aqui que eu tenho 5 funcionários. Eu vou fazer um risquinho para cada funcionário. E eu vou dizer que eu quero que 3 funcionários passem. Por exemplo, esse passou sim, 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 e esse teve um não e um não. Tá? Então, qual que é a probabilidade de, nessa ordem, isso acontecer? A probabilidade desse cara tirar sim é 2/3, né? Para ele ser aprovado. Eu vou dizer que aqui a probabilidade disso acontecer é 2/3. A mesma coisa para esse cara aqui passar. 2/3, 2/3 desse aqui conseguir, 1/3 desse aqui não conseguir, porque se 2/3 é a chance dele conseguir, 1/3 é a chance dele não conseguir. Porque a gente sabe que 2/3, 1 menos 2/3 é igual a 1/3. Tá? 1 é 3/3, né? 3/3 menos 2/3 é igual a 1/3. Então eu sei que se ele tem 2/3 de chance de aprovar o que falta, que é 1/3, é a chance dele reprovar. Então 1/3 de chance dele não passar e 1/3 de chance desse aqui não passar. E aí eu quero que tudo isso aqui aconteça. Então eu vou multiplicar. Essas coisas acontecem concomitantemente, tá? Tudo isso tem que acontecer de uma vez só, então é uma multiplicação. E aí a gente tem aqui 2 ao cubo sobre 3 à quinta. Isso aqui 2 ao cubo é 8. 3 à quinta é 3 à quarta vezes 3. 3 à quarta é 9 vezes 9, que é 81, vezes 3, então 243. 243, tá? Então a probabilidade disso aqui acontecer, desses 3 primeiros funcionários aprovarem e os outros 2 não aprovarem, é 8/243. Mas pode acontecer também de eu aprovar dessa forma aqui, ó, sim, 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 opa, sim, sim, não, sim e não. Ou pode acontecer sim, não, sim, não, sim. Tá? Tem um monte de combinações possíveis que pode acontecer. E eu quero saber, e todas essas vão ter a mesma probabilidade, em que 3 passam e 2 não passam. Todas essas têm 8/243% de chance, tá, de acontecer. A chance de cada uma dessas acontecer é 8/243. Então eu vou somar de todas as possíveis em que 3 passam e 2 não passam. Tá? Para fazer isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que o primeiro cara aqui, que é um sim, ele pode estar em qualquer uma das 5 posições. Então eu tenho 5 posições, e eu vou botar o primeiro cara em qualquer uma dessas 5. Por exemplo, aqui, ou aqui, ou aqui, em qualquer uma mesmo, tá? Então tem 5 lugares em que o primeiro sim pode estar. Depois disso, vamos supor que eu coloquei aqui. Quantos lugares sobraram para eu colocar o segundo sim? Tenho 4 lugares, tá? Então o segundo sim, ele pode vir inclusive antes do primeiro. Então vão ter 4 lugares. E o terceiro sim, vamos supor que eu coloquei aqui, o terceiro sim pode estar em 3 lugares, porque 2 já estão ocupados. Então tem 3 lugares para o terceiro sim. Por exemplo, aqui. Ok? Então isso dá 5 vezes 4 vezes 3. Então tem
isso aqui eu posso dizer que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dividido por 2 vezes 1, tá? Que isso daqui cancela com isso aqui, mas só para dizer que isso aqui então é a mesma coisa que 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, a gente chama de 5 fatorial, dividido por 2 fatorial. 2 fatorial. Tá? Então, vou mostrar para vocês de onde vem a fórmula da... Isso aqui já é outro exercício, vou até jogar mais para baixo, porque vai aparecer depois. Tá? Então, isso aqui... Por que que é 2 fatorial? Porque é o que faltou. Eu tinha 3 de 5, né? Eu tinha 3 candidatos aprovados de 5. Então, eu vou falar que isso aqui é 5 vezes 5 menos 3 fatorial. Tá? Aí acontece mais uma coisa aqui. Lembra que eu falei que o primeiro podia estar em qualquer posição? Eu poderia ter colocado... Eu coloquei o primeiro aqui, mas eu poderia ter colocado o primeiro aqui, o segundo aqui e o terceiro aqui. E é o mesmo caso. Tá? Então, eu estou considerando repetido os casos em que eu troco essas pessoas aqui de posição. Tá? Então, para cada um dos casos que eu considerei, eu posso organizar esses sims, trocar eles de lugar, permutar eles. E sendo que eu tenho 3 posições, quantas maneiras diferentes que eu posso colocar as pessoas aqui? A pessoa 1, a pessoa 2, a pessoa 3. Eu posso colocar a pessoa 1, a pessoa 3, a pessoa 2. Né? Tem 3 lugares que eu posso colocar a pessoa 1, 2 lugares que eu posso colocar a pessoa 2 e 1 lugar que eu posso colocar a última pessoa. Então, para isso aqui, eu tenho 3 vezes 2 vezes 1, que é 3 fatorial. Né? Só que eu estou considerando para cada um desses casos, eu estou considerando 3 fatoriais casos repetidos. Então, para eu conseguir o número total de combinações, então eu vou dizer o número de combinações de 3 em 5 vai ser aquele número que eu tinha, 5 fatorial sobre 5 menos 3 fatorial, dividido por esse cara aqui, 3 fatorial, que é para eliminar os casos repetidos. Tá? Então, essa aqui é a fórmula para o número de combinações possíveis. E cada uma dessas combinações tem 8 sobre 243 a chance de acontecer. Tá? Então, eu vou ter que multiplicar isso aqui por 8 sobre 243. Isso aqui não é tão difícil de calcular assim, porque 5 fatorial sobre 3 fatorial é 5 vezes 4. E isso aqui é 2 fatorial, que é 2. Então, a gente tem 5 vezes 4 dividido por 2. Esse é o meu n. Tá? E isso aqui é a mesma coisa que 5 vezes 2, porque eu posso dividir o 4 por 2, que dá 10. Tá? Então, eu vou ter que, para saber a chance total de acontecer, de 3 casos acontecerem, então eu tenho 8 sobre 243 vezes 10, que é igual a 80 sobre 243. Mas se fosse 80 sobre 240, seria 1/3, é um pouquinho menos de 1/3. A gente faz na calculadora aqui 8 sobre... Ou, na verdade é 80, né? 80 sobre 243. Isso aqui dá 32,92. Tá? 0,3292 é a mesma coisa que 32,92 dividido por 100. Então, eu vou falar que isso aqui é 32,92 sobre 100. Opa! Sobre 100, então é por cento. 32,92%. Tá? Devia ter rolado a barra aqui para ficar melhor. 32,92%. Tá? Então,
É daí que vem essa fórmula aqui. O número total de combinações que a gente tem é 10 combinações possíveis, e cada uma dessas combinações tem aquela chance de acontecer de 8 sobre 243. Então, a gente tem 80 sobre 243 é a chance de 3 funcionários passarem. Isso dá 32,92%. Lembrando que essa é a chance de exatamente 3 passarem. Se eu quiser saber de mais de 3, eu tenho que considerar a chance de 4 e de 5 funcionários passarem. E aí eu somo a chance de 3 passarem com a chance de 4 passarem e a chance de 5 passarem. Então eu tenho a probabilidade de 3 ou mais funcionários serem aprovados, tá? E a gente vai usar isso aqui no segundo exercício, tá? O segundo exercício, a gente tem um grupo aqui, um grupo de funcionários, tá? A gente sabe que 1/3 dos funcionários tem problema na coluna. Eu quero saber a probabilidade de, pegando 5 funcionários aleatórios, mais de 2 terem problema na coluna. Mais de 2 significa 3, 4 ou 5 funcionários terem problema na coluna, tá? Se eu tivesse perguntado qual é a probabilidade de mais de 0 funcionários terem problema na coluna, então eu ia querer a de 1, de 2, de 3, 4 ou 5. E se eu quisesse a probabilidade de nenhum ou algum funcionário ter problema na coluna, então eu teria que considerar tudo. Isso aqui, obviamente, é 100%. A chance de nenhum funcionário ter, um funcionário, 2, 3, 4 ou 5 funcionários terem, vai ser 100%. Então eu vou dizer o seguinte, eu posso calcular a probabilidade, a probabilidade de 0, 1 ou 2 funcionários terem, e a probabilidade de 3, 4 ou 5 funcionários terem. E essa probabilidade aqui, vou chamar de P1, e essa probabilidade aqui que eu vou chamar de P2, se eu somar as duas, isso aqui tem que ser 100%. Tá? A P2 é a probabilidade, de 3 em 5, mais a probabilidade de 4 em 5, mais a probabilidade de 5 em 5 terem problemas na coluna. Isso aqui é o meu P2, tá? O que eu chamei de P2. Aqui a P1 é parecido, é a probabilidade de 0 em 5, ou seja, de nenhum funcionário ter problema na coluna, mais a probabilidade de 1 em 5 terem, mais a probabilidade de 2 em 5 terem problema na coluna. Eu vou calcular essa daqui e depois eu vou falar que 100% menos essa daqui é a P2. A que a gente quer é a P2. Eu vou calcular essa daqui porque ela vai ter uma coisa mais simples, vocês vão ver. Então vamos lá, vamos calcular qual que é a probabilidade de nenhum funcionário ter problema na coluna. Então a gente tem 5 funcionários, mesma coisa ali, e eu quero que nenhum tenha. Então N, 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 N e N. Tá? E a probabilidade de cada um ter é 1/3. Então a de nenhum ter vai ser 2/3 do funcionário não ter, né? Então 2/3 sobre 2/3, aqui é 3, corrigir aqui. 2/3, 2/3, 2/3, 2/3. Isso aqui é igual embaixo a 243, porque a gente já calculou no exercício anterior. E aqui a gente tem 2, 4, 8, 16, 32. 32 sobre 243. Quantas formas diferentes eu posso combinar isso aqui? De uma só. Eu não posso trocar esses N's de lugar, tá? Então só existe essa forma possível de nenhum candidato ter dor na coluna, tá? Nenhum funcionário escolhido ter. Agora eu vou pegar de 1T. S, N, N, N e N. Então o sim é 1/3. E aqui é 2/3. Já tinha feito a barra. 2/3, 2/3, 2/3, 2/3. Tá? Isso aqui vai ser igual
a 16 sobre 243. Eu esbarro nos botões da caneta, por isso que ele move a tela, tá? Mas eu vou tentar voltar aqui. Ok. E quantas combinações possíveis eu tenho? Aqui eu só tenho um cara, eu posso mover ele de lugar e ele pode estar em 5 lugares diferentes. Então isso aqui eu vou multiplicar por 5 e eu vou dizer que aqui eu tenho 80 sobre 243. Aí a outra é a seguinte, sim, sim, não, não, não. Então aqui a gente tem 1/3, 1/3, 2/3, 2/3 e 2/3. Tá? E aqui a gente tem que fazer essa combinação, tá? Mas lembrando de uma coisa, eu trocar esses caras aqui de lugar, esse sim de lugar, ou trocar o não de lugar, é a mesma coisa. Tá? Então, se vocês perceberem, esse problema que tem aqui é exatamente igual a esse problema que tem aqui, em que eu tenho 3 caras de 2/3 e 2 caras de 1/3. Né? E eu vou escrever todas as fórmulas possíveis. 3 caras de 2/3, 2 caras de 1/3. É o mesmo problema. Então, isso aqui a gente já sabe. Isso aqui dá 8 sobre 243. E a gente já sabe que existem 10 combinações disso aqui. Portanto, 80 sobre 243. Tá? Por isso que eu falei de usar esse daqui. Porque já é um resultado que a gente conhecia. E a gente tem 32, 80 e 80 sobre 243, e a gente vai somar essas todas. Eu tenho 32 mais 80 mais 80, está todo mundo dividindo por 243, eu posso dividir de uma vez só. 243, e aí a gente tem, vamos fazer essa conta aqui, 192 dividido por 243, que dá 79,01%. 79,01%. Mas 79,01% é a P1. Eu acabei de calcular a P1, tá? Que é a probabilidade de nenhum, 1 ou 2 funcionários tenham, ou seja, a probabilidade de menos de 3 funcionários tenham. Eu quero que mais de 2 tenham, então eu quero a probabilidade P2. A probabilidade P2 é o que falta para completar 100%, ou seja, 20,99%. 20,99 com 79,01 é igual a 100%. Tá? Então, a resposta desse exercício é que 20,99% é a chance de mais de 2 funcionários terem dor na coluna. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Já já eu gravo o da semana 4.